Fala, gurizada! Músculo ilho-psoas aqui na tela. Quais são suas funções, origem, inserções? Olha só, as funções são várias, não é só flexionar quadril. Você que flexionar quadril, tu já dominas essa ideia que o ilho-psoas é um flexor bilateral dos quadris, plano sagital, eixo lateral-lateral e tudo mais. Mas tem várias outras funções de movimentação sobre o esqueleto humano. Fica comigo nessa videoaula que nós vamos ver todas, absolutamente todas. Bom, gurizada, eu estou aqui no canal no YouTube do Muscle and Motion, é legal vocês darem uma olhada também. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar também essas imagens que está no canal no YouTube do Muscle and Motion. Então, o Ilho-Psoas foi mostrado, aqui colocando as camadas mais superficiais musculares da região abdominal, mais especificamente, meus garotos, da parede abdominal. Então, nós vemos aqui o oblíquo externo, o reto abdominal vai entrar aqui, ou já entrou, não sei como é que está a colocação deles, e aqui eles estão dissecando ao contrário, transverso do abdômen, vai retirando as camadas musculares até retirar todas as camadas da parede abdominal e sim, agora nós ficarmos com o músculo ilho-psoas destacado mais uma vez, para nós podermos entender suas origens e inserções que podem ser invertidas, partindo da ideia que a origem é uma peça óssea onde ele se fixa, que fica parada, estável, e a inserção é a peça óssea onde ele, músculo ilho-psoas, se fixa, que se movimenta sobre a tração muscular. Isso pode ser invertido, nós vamos ver na videoaula de hoje. Então acompanha aí o trabalho do ilho-psoas, né? As suas conexões. Então aquela estratégia de observar. Olha só, pessoal, ele tem origem desde L1 até L5 nos corpos vertebrais e no processo transverso vertebral. Quer entender um pouco mais sobre coluna vertebral, as suas particularidades? Nesse card que eu estou colocando agora aqui, vai te levar para um link que vai apresentar para ti uma série que eu tenho pequena aqui no YouTube, mas que detalham aspectos bem importantes da coluna vertebral. Vai valer a pena tu dares uma olhadinha para entenderes o seguinte, que o ilho-psoas tem a sua conexão, seu ponto de ancoragem L5, L4, L3, L2, L1, corpos vertebrais, mas também no processo transverso da última vértebra torácica, T12. Então, por isso que considera-se T12 como um ponto também de ancoragem do ilho-psoas. No processo transverso dessa vértebra também tem conexão. E nos processos transversos das demais vértebras, agora lombares, e os seus corpos vertebrais também. Lembrando que essa parte em verde, um tanto quanto musgo fraco aqui, né? Representa os discos intervertebrais. Esse é um ponto de ancoragem, é uma extremidade do ilho-psoas onde ele se fixa. Isso é importantíssimo que tu entendas. Grava bem isso, anota aí, porque esse é um ponto importante. Uma extremidade onde é que o músculo se fixa. E agora nós vamos ver a outra extremidade, né? Rodando e continuando o vídeo aqui, analisando esses aspectos. Ah, tá indo. Rodando e analisando o vídeo aqui, analisando esses aspectos, nós estamos vendo agora a outra extremidade. Aqui, ó, está colocado psoas, né? Ponto importante. Essa é a região do psoas maior, do ilho-psoas. E o ilho é essa região amarela aqui, que é a origem do ilho, e aqui tem o ventre muscular do ilho. Veja que a inserção, que vai ser no trocânter menor do fêmur, é a mesma. Então, é o grupo mais correto de se designar aqui, é o grupo ilho-psoas. Por que o grupo ilho-psoas? Porque ele tem o psoas maior e tem o psoas menor, mas o psoas maior em destaque aqui na tela começa desde T12 até L5. E o ilho, que é o outro componente do grupo, ilho-psoas, começa no processo ou na região ilíaca da pelve, essa região ilíaca, por isso o ilho. E o ponto de inserção é comum, ancorando-se agora no trocânter menor do fêmur. A gente vai ver agora na sequência, certo? Então vai guardando, vai anotando isso que é fundamental. Agora o bonequinho vem e mostra o ponto de inserção no trocânter menor do fêmur, como eu havia comentado anteriormente. Olha lá, ponto de fixação por dentro, hein? Internamente a articulação. Aqui é mostrado também as ramificações nervosas, né? Que inervam o grupo ilho-psoas de L1 a L3 pelos forames vertebrais, fazendo as conexões nervosas. E aqui agora as funções. A principal função motora do grupo muscular do ilho-psoas é a flexão do quadril unilateral que está sendo mostrado aqui, mas obviamente ele é um músculo que faz a flexão bilateral mostrado aqui. Ponto importante entre as duas flexões do quadril. Nós invertemos o ponto de fixação estável e o ponto móvel. Vou colocar aqui de novo. Ó. Vamos voltar um pouquinho mais aqui. Vamos lá, está mostrando aqui as ramificações nervosas, as ações musculares. Olha lá,
que tem de característica importante também para nós entendermos aqui, gurizada? O ponto de fixação da ancoragem no fêmur é o que se movimenta, tracionando o fêmur em direção à pelve, em direção à lombar, a região lombar da coluna vertebral. E a região lombar da coluna vertebral, assim como a pelve e a região ilíaca da pelve, essa região que eu passo o cursor agora aqui, estão fixas. Então percebam bem que nesse movimento, que seria um movimento similar ao chute no futebol, ou no chute no futebol exige-se a flexão do quadril, aonde pelve, a região ilíaca, principalmente da pelve, e a região lombar da coluna vertebral ficam relativamente estáveis no espaço, sem movimentação. Relativamente estável por quê, João? Porque não é totalmente estável, certo? Mas no chute, no futebol. Aqui na nossa imagem, sim. E o fêmur que se movimenta sobre uma pelve e uma coluna lombar fixa. Agora vejam que aqui é o contrário. É a região lombar e pelve que se movimentam sobre o fêmur fixo e estável. Se inverteu o ponto de origem e inserção. Aqui uma outra função do ilho-psoas, mostrada de forma, de novo, unilateral, mas lembrando que essas ações são bilaterais. Se tu clicares aqui nesse link, tu vai entrar numa playlist que eu mostro várias outras análises cinesiológicas bem completas para te ajudar a entender outros grupos musculares, outras visões anatômicas e cinesiológicas. Se estás com problemas na universidade para estudar cinesiologia ou biomecânica e anatomia, ou se depois de formado tu queres dar uma relembrada, essa playlist que eu mostrei vai te ajudar muito nessa colocação aí, certo? Então, clica aí, não deixa de clicar que vai abrir, vai ficar aqui embaixo, depois tu assiste. Seleciona os grupos musculares que tu queira assistir. Então, rotação lateral ou rotação externa também feita porque a inserção, por isso que eu falava, ó, se liga que uma fixação do ilho-psoas é no trocânter menor do fêmur e não no trocânter maior. Quando ele cruza internamente o quadril e traciona, contrai, encurta ele, o grupo ilho-psoas, ele tem o poder e a capacidade de produzir a rotação femoral. Vamos voltar de novo aqui, ó, uma rotação lateral do fêmur, tá ok? E vejam que interessante agora essa função aqui, ou essa possibilidade motora. Aqui nós temos a curvatura de lordose lombar. Percebam que quando o grupo ilho-psoas traciona, e agora eu estou chamando de grupo ilho-psoas, né? Porque nós temos dois músculos ali, o psoas maior e o ilho sendo mostrado, e tem também o psoas menor que não está detalhadamente representado aqui, então nem estou tocando nesse assunto, mas temos aqui um grupo muscular. Quando nós temos o fêmur relativamente fixo e tracionamos, antes de começarmos a fazer com que a coluna vertebral se movimente em relação ao fêmur, o que pode acontecer aqui, gurizada? Por exemplo, o que é isso, João? A coluna vertebral se deslocar em relação ao fêmur. Seria isso aqui. Eu vou colocar em verde para a gente poder ter uma coluna vertebral está aqui. Deixa eu colocar uma espessura maior, porque eu acho que vai nos ajudar mais. Aí, beleza. Ó, coluna vertebral está aqui, certo? Claro que ela não é retilínea, tem suas curvaturas, e agindo o ilho-psoas, nós vimos anteriormente que o ilho-psoas fazia esse movimento. Flexão do quadril, tendo o fêmur fixo, e toda a região lombar e pelve se movimenta, transformando todo o corpo em flexão, perfeito? Só que antes disso acontecer, observem bem o que está sendo representado nessa parte do vídeo, tá? Eu vou voltar um pouco mais de novo para podermos ver. Vejo que a curvatura da lordose lombar ela está aqui representada como uma curvatura normal da coluna vertebral. Curvatura normal da coluna, com aquela concavidade posterior e convexidade anterior, nada muito acentuado. Quando o grupo elipsoso traciona, ele pode causar uma hiperlordose lombar. Como assim? Vejam bem. Eis aqui apresentado a hiperlordose lombar. De novo, uma condição normal do exercício abdominal, por exemplo. Isso é um exemplo no exercício abdominal. E aí ocorre uma hiperlordose lombar tracionando. Por isso que eu chamava atenção anteriormente. Percebam bem onde é que são os pontos de ancoragem musculares. Sempre. Por quê? Porque o ilho-psoas se ancora lá de T12 a L5 e traciona toda essa região lombar, inclusive a última vértebra torácica, em direção ao trocânter menor do fêmur. E isso gera uma acentuação da lordose lombar, ou, melhor dizendo, pode vir a gerar uma acentuação da lordose lombar, como é o caso demonstrado aqui, ok? Seguindo em frente aqui, então, essa é outra função motora do ilho-psoas. Agindo unilateralmente, ele contribui para a flexão lateral ou inclinação lateral da coluna vertebral. Nós podemos ver claramente que tracionando de novo a região lombar e a última vértebra torácica, ele tem um poder
de motor secundário, não é motor primário para esse movimento, mas ele contribui, por exemplo, com os oblíquos, que são motores primários para esse movimento. Vou colocar mais uma vez. Qual o movimento mesmo, João? Flexão lateral, inclinação lateral da coluna vertebral. Eu acho que nesse ponto da videoaula, para nós vermos agora os exercícios de fortalecimento e alongamento, eu acredito que eu já mereço o teu like por estar apresentando aqui detalhamento de todas as funções motoras do ilipsoso. Então, te inscreve no canal, se não está inscrito, metralha aquele like, capricha nesse like. Acredito eu que eu mereça isso através do material que estou expondo aqui e te ajudando aí nos estudos de cinesiologia, ainda na universidade ou depois que saiu da universidade relembrando, tá tudo certo, tem que ser relembrado mesmo. Então, metralha o like aí, te inscreve no canal e divulga para os teus amigos para ajudar a tua parceria também. Bom, galera, quais são os músculos de fortalecimento, né? Olha lá, esse exercício abdominal, ele é, no primeiro momento, flexão, flexão, flexão do quadril. Se é flexão do quadril nesse primeiro momento, vamos voltar aqui para pegar bem isso, né? Se ele é flexão de quadril no primeiro momento, o ilipsoas, que é um forte flexor do quadril bilateral que nós vimos, está atuando, junto com o sartório, junto com o reto femoral, tensor da face lata, mas está aqui, ó, o ilipsoas atuando. Quando a pelve começa a se movimentar e entra realmente o reto abdominal. Uma outra forma de trabalhar o flexor do quadril ilipsoso é através da flexão do quadril deitado, por exemplo, tracionado por um cabo, né, na polia, fazendo a flexão do quadril. É uma outra estrutura para se trabalhar aqui de forma unilateral e mais estável do que no exercício anterior, onde eu estou suspenso numa barra, fazendo de uma forma um pouco mais instável o exercício e tendo uma exigência maior, e quando se flexiona a coluna vertebral é que o reto abdominal atua. Aqui o reto abdominal só estabiliza a pelve e o trabalho todo dinâmico dos flexores do quadril. Observem o seguinte, o reto femoral e o sartório também estão apresentados aqui. Ó. Esse é o reto femoral e esse cara aqui é o sartório, porque também são flexores do quadril importantes. Então, eles estão sendo representados aqui e o William Pessoa está destacado em vermelho. Então, uma outra possibilidade. João, que outros exercícios eu poderia fazer para o William Pessoa? Todo e qualquer exercício que tu venhas a fazer a flexão no quadril contra uma resistência. Ponto. Todo e qualquer exercício que tenha uma resistência contra o ato motor da flexão do quadril, dentre os músculos flexores do quadril, com certeza tu estarás atuando no músculo ilipsoso ou no grupo ilipsoso. Beleza, gurizada? Tranquilo até aí? Então, aqui mais uma ideia, uma sugestão de exercício de fortalecimento dessa musculatura. E para alongar, movimentos contrários. Eu vou fazer extensão do quadril. E como o ilipsoas é um anteversor pélvico e acentua a lordose lombar, como nós vimos no vídeo, numa parte anterior do vídeo, seria interessante fazer uma retroversão de pelve, como é mostrado aqui, e a extensão concomitante do quadril. Porque nessa condição eu coloco o ilipsoas numa condição bem favorável de extensibilidade, de alongamento, agindo com a retroversão da pelve, já que ele é um anteversor, e eu faço um movimento contrário de retroverter, exijo mais extensibilidade desse músculo. E como ele é um flexor do quadril, eu faço a extensão do quadril, eu exijo, de novo, mais extensibilidade desse músculo. Então, veja o que eu faço, na verdade, para flexionar, para alongar, para aumentar a extensibilidade muscular, exatamente os movimentos contrários que esse músculo é motor primário. No caso aqui, flexão do quadril, está sendo feito unilateral, seria interessante também fazer bilateral. Mas esse outro membro inferior que está colocado aqui ajuda a estabilização da pelve. Então, é uma contribuição para a retroversão da pelve, ajuda o membro inferior contralateral a estabilizar essa pelve, e aí eu tenho uma extensão do quadril esquerdo com retroversão de pelve, uma extensibilidade bem forte, bem grande, em amarelo, destacado aqui, do ilho psoas. Certo, gurizada? Eu tenho algumas estratégias aí, fazer unilateral, normalmente fica mais interessante. Então, vejo que parte de uma posição de retroversão de pelve e flexão lombar, e aí estende um dos quadris. E vejam aqui, ó, realizando de novo a retroversão de pelve para acentuar o trabalho de alongamento e estiramento, né, flexionamento do ilipsoas. Aqui, de novo, uma outra variação, e percebo que nessa outra variação se faz a flexão do quadril para se fazer o trabalho de flexionamento do ilipsoas. Aqui também está mostrado o reto femoral, aqui também está mostrado o glúteo máximo, que também, nesse membro inferior, que fica em cima da cadeira, também vai ter um grau de extensibilidade. Mas o nosso interesse nesse exercício, obviamente, é o ilipsoas que está no membro inferior do outro lado, fazendo uma extensão do quadril. Olha lá, o psoas e o ilho
sendo alongado junto com o reto femoral e sartório, tensor da face lata também mostrado aqui, e o membro inferior que fica em cima da cadeira também glúteo. Então, obviamente, eu não faço, nesse caso, um exercício que isole a musculatura, mas um exercício que trabalhe com todos esses grupos musculares ao mesmo tempo. Então, gurizada, eu espero ter ajudado vocês tanto nas ações musculares do iliopsoas, lembrando que isso aqui, esse vídeo está disponível no canal do YouTube do Muscle and Motion, bacana vocês darem uma conferida também, e eu aqui fiz comentários em cima dessa apresentação em animação muito interessante, muito bacana do Muscle and Motion, e eu sugiro muito que vocês vejam aqui o link aqui embaixo e passem a seguir também esse canal aí. Tá ok? Gurizada, metralha o like, capricha nesse like, se inscreve no canal se não está inscrito, aciona o sininho, são videoaulas diárias e não esquece de divulgar para os teus colegas de trabalho, tá certo? Tamo junto, muito obrigado, até a próxima.